A verdade é que tem um ponto nessa história toda que muita gente ignora, mas é justamente onde mora o grande X da questão. E se você parar para pensar, vai perceber que esse ponto faz toda a diferença, tanto lá no Flamengo do passado quanto agora com a situação do Paysandu. Vamos recuar um pouco no tempo. Lembra daquele período em que o Flamengo vivia uma crise profunda, devendo salário para jogador, com estrutura precária, ninho do urubu cercado de lama? Literalmente. Pois é, era nesse cenário que alguns dos maiores ídolos do clube, como Léo Moura, Felipe e até o Wagner Love, entravam em campo sem saber se iam receber no fim do mês. Imagina a cena, o dirigente ali cara a cara com os atletas, devendo 3, 4 meses de salário e dizendo: "Tô morrendo de vergonha, mas isso vai acabar. A data de pagamento do Flamengo nunca mais vai ser notícia." Pode parecer só uma frase bonita, mas foi exatamente isso que aconteceu. O clube saiu daquele caos, passou por um processo duro de reconstrução e anos depois virou uma máquina de ganhar título. Tudo porque teve alguém lá atrás que teve coragem de ser impopular e pensar no clube a longo prazo. E isso é o que falta para muita diretoria por aí. Porque vamos combinar, o Bandeira de Melo não ganhou o título de expressão, não. Ele não foi campeão brasileiro, nem da Libertadores. Mas sabe o que ele ganhou? Credibilidade. Porque ele entregou as bases de um Flamengo campeão. Ele foi o cara que teve peito para dizer: "Eu não vou ganhar título, eu vou entregar título." Parece uma frase contraditória, mas é exatamente isso. Ele preparou o clube, arrumou a casa, limpou o nome na praça e quando saiu, o Flamengo estava pronto para voar. E voou! Ganhou tudo com o Jorge Jesus, montou aquele time histórico de 2019 que encantou o Brasil inteiro. E aí é que tá, ninguém quer ser o cara que prepara o terreno para o outro colher os frutos. Isso acontece na política, acontece no futebol, acontece em qualquer gestão. Prefeito, governador, presidente, ninguém quer fazer o trabalho duro que vai dar resultado só lá na frente, porque sabe que quem vai cortar a fita da inauguração é o sucessor? E no futebol não é diferente. Muitos diretores preferem gastar além do que podem, se endividar até o pescoço, só para ganhar um título agora e sair da gestão com o rótulo de vitorioso, mesmo que isso custe o futuro do clube. E aí a gente entra na realidade do Paysandu, um clube gigante do norte, com uma torcida apaixonada, com tradição, com história, mas vivendo um momento em que precisa tomar uma decisão séria. Vai continuar nessa gangorra, se afundando em dívidas, apostando tudo em subir a qualquer custo? Ou vai ter a coragem de encarar uma reestruturação séria, mesmo que isso signifique passar uns anos na Série C, lutando para se manter na B, perdendo o Paraense para o rival? Porque olha só, se tem um exemplo a ser seguido, é o do Flamengo daquela época. O Bandeira pegou o clube devendo quase $500 milhão e faturando só 200 milhões por ano. A dívida era mais que o dobro da arrecadação e ele conseguiu inverter esse gráfico. Faturamento subindo, dívida caindo, até que chegou o momento em que o Flamengo virou superavitário. E não foi milagre, foi planejamento, foi trabalho, sério, foi dizer não para a contratação, foi encarar a torcida no aeroporto e lembrar: vocês aceitaram o projeto. Lembram da reunião que tivemos meses atrás? Isso é direção, isso é responsabilidade. É saber que o torcedor vai cobrar porque o torcedor é passional, mas alguém ali dentro precisa ser racional. Agora olha pro Paysandu, o clube tá com transfer ban, a grana curta, a pressão batendo na porta. E a diretoria ficou enrolando, disse que ia brigar para subir, que ia montar um elenco competitivo, que era time grande, mas não falou a verdade. Não teve transparência, porque se tivesse dito lá atrás: olha, a situação é essa, vamos pagar o transfer ban, mas não vamos contratar. Nosso elenco é limitado, mas é o que dá para fazer agora. Vamos aguentar uns anos difíceis para lá na frente ser grande de novo. O torcedor ia chiar, ia reclamar, mas com o tempo ia entender, porque quando a verdade é dita desde o começo, o torcedor cobra, mas respeita. Agora, quando é iludido, aí, meu amigo, a cobrança vem pesada. E vamos falar a real. O rival do Paysandu, o Remo, tá contratando, tá abrindo o cofre, e a torcida do Papão olha pro lado e pensa: ué, e a gente? Só que ninguém sabe.
De onde vem esse dinheiro? Não tem notícia de venda de jogador, de patrocínio gigante, de estruturação. Pode até estar rolando algo nos bastidores, mas não é público. E quando o torcedor não vê transparência, ele começa a suspeitar, a se irritar. É natural. Só que, de novo, a torcida é passional. A responsabilidade de ser racional é da diretoria. E se ela não for clara desde o início, vai sofrer a pressão. E aí, como acontece agora, vai pagar o transferban na correria, com o time perto da zona de rebaixamento, tendo que contratar de última hora, pagando mais caro, porque o mercado sabe que o clube está desesperado. Isso é gestão? Se era para se endividar, que fizesse isso antes, planejasse, contratasse com antecedência, resolvesse o transferban e se preparasse para a temporada. Agora fazer tudo na base do improviso? Aí complica. Porque jogador bom e barato não existe, ainda mais no meio do campeonato. E mais uma vez o torcedor paga a conta. Porque é ele que vai ao estádio, é ele que sofre com o time mal montado, é ele que vai ver o time brigar para não cair. E olha que isso não é um problema exclusivo do Norte. Corinthians, por exemplo, é um dos clubes mais endividados do país, devendo mais de 1 bilhão por causa do estádio e mesmo assim está contratando estrela de seleção europeia. A torcida fica feliz agora, claro, mas e daqui a pouco? E quando a conta chegar? Porque ela sempre chega. Pode demorar 1, 2, 3 anos, mas ela bate na porta. Olha o que está acontecendo com o Botafogo. Chegou um bilionário, botou dinheiro, contratou todo mundo, parecia que ia ser campeão brasileiro disparado. E agora tá vivendo uma crise gigantesca, com o treinador indo embora, clima pesado, dívida crescendo. Não tem mágica. Futebol não escapa da lógica econômica. Ou você gasta o que pode ou se afunda, e o que mais impressiona é que esse ciclo vicioso continua acontecendo. Clube promete o que não pode cumprir, torcedor se ilude, diretoria joga a culpa na torcida dizendo que ela cobra demais e no fim ninguém assume o erro. E aí a gente vê uma Série B onde todo mundo quer subir, mas ninguém quer fazer o dever de casa. É um jogo de empurra. A diretoria não quer desagradar a torcida quer ganhar de qualquer jeito e o clube vai se afundando em promessas vazias. Agora, imagina se a diretoria do Paysandu tivesse batido no peito e dito: torcida, a gente vai reestruturar o CT, cuidar da base, criar ativos, montar um projeto sério. Vamos perder clássico, vamos sofrer uns anos, mas daqui a 5, 7 anos a gente vai ser o maior clube do Norte. Tu acha que a torcida aceitaria fácil? Claro que não. Iam reclamar, iam cobrar, talvez até protestar, mas no fundo, saberiam que tinha um plano, que alguém estava pensando além da próxima rodada, que o clube estava de fato tentando mudar de patamar. Só que não, preferem a zona de conforto da mentira. Preferem dizer que vão subir, que vão brigar, que estão contratando quando não estão. E aí, quando a bomba estoura, vem com o discurso de não esperávamos. Ah, por favor, né? Se o projeto era endividar, por que não endividou antes? De forma controlada, planejada. Agora vai ter que contratar às pressas com menos opções e pagando mais caro? E isso é gestão ou é amadorismo? E não adianta jogar a culpa só no torcedor. Porque a função do torcedor é cobrar, é sonhar, é querer ver o time campeão. O diretor é quem tem que botar o pé no chão. Por isso que o nome é diretor, né? É ele quem dá a direção. Porque nós, torcedores, somos emocionais. A gente quer ganhar, quer contratar, quer levantar taça, não quer saber de balanço financeiro, de fair play, de orçamento. Só que alguém tem que pensar nisso. Alguém tem que dizer, segura agora para colher depois. Se o Bandeira não tivesse feito isso no Flamengo, o clube estava quebrado até hoje. Mas ele foi racional, ele segurou, falou a real, enfrentou a pressão. E quando os títulos vieram com força. Vieram com estrutura, com estádio reformado, com centro de treinamento digno, com elenco milionário. Tudo isso porque anos antes alguém teve coragem de dizer não. E a grande pergunta é, será que algum dirigente do Paysandu ou do rival tem essa coragem hoje? Porque prometer título é fácil. Falar que vai subir é fácil. Difícil é ser transparente e dizer: agora a gente não vai ganhar nada. Mas se vocês tiverem paciência, daqui a alguns anos a gente vai ser gigante? Será que alguém tem essa coragem? E sabe por que é tão raro alguém ter essa coragem? Porque ela não dá voto,
ela não dá curtida em rede social, ela não gera manchete animada em portal, ela gera dúvida, desconfiança, rejeição, mas é justamente essa coragem que separa os dirigentes que fazem história dos que apenas passam pelo cargo. O Bandeira de Melo, por exemplo, virou quase uma piada entre muitos torcedores do Flamengo no início da gestão. Não contrata ninguém, só sabe economizar. Esse cara é fraco, diziam. E hoje, quando se fala no processo de transformação do Flamengo em potência nacional e continental, é impossível não reconhecer que tudo começou ali, naqueles anos de aperto, de contenção, de vergonha de dever salário, mas também de compromisso com o futuro. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Marinho, o atacante que chamou atenção no cenário nacional nos últimos anos, parece estar prestes a escrever um novo capítulo em sua carreira esportiva. E as informações mais recentes apontam para uma possível assinatura com o Paysandu, o time paraense que historicamente tem buscado reforços de peso para disputar suas competições regionais e nacionais. Segundo fontes não oficiais, a negociação teria avançado de forma significativa nos últimos dias, com contatos diretos entre a equipe bicolor e o empresário do jogador, que estaria avaliando a proposta com grande interesse. O que chama atenção nesse rumor é o contexto do mercado, pois Marinho, conhecido por sua velocidade e capacidade de decisão, poderia oferecer ao Paysandu uma peça de ataque de altíssimo nível. Algo que o clube tem buscado para se fortalecer em torneios como a Série C do Campeonato Brasileiro. Analistas esportivos comentam que, caso o acerto se confirme, o Paysandu estaria sinalizando um movimento ousado, indicando que não pretende apenas disputar competições, mas sim assumir protagonismo. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça em breve, ainda que existam detalhes contratuais que precisem ser ajustados, como duração do vínculo, salário e direitos de imagem, aspectos que costumam demandar negociações delicadas. O burburinho em Belém já começou a crescer, com torcedores especulando sobre a chegada de um dos jogadores mais comentados do país nos últimos anos. A possível contratação de Marinho pelo Paysandu gera repercussão não apenas pela qualidade técnica do atleta, mas também pelo impacto que poderia causar no futebol local, especialmente considerando a necessidade do clube em reconstruir sua força ofensiva após temporadas de altos e baixos. Fontes internas do clube indicam que a diretoria estaria avaliando o jogador como uma aposta estratégica, alguém capaz de atrair público aos estádios e aumentar o engajamento da torcida nas redes sociais, além de fortalecer o elenco em momentos decisivos das competições. Rumores dão conta de que o atacante teria mostrado interesse em atuar na região norte do Brasil, possivelmente motivado pela proposta de ser protagonista absoluto em um clube com história e tradição, além de participar de um projeto ambicioso de retorno às divisões superiores do futebol nacional. A especulação sobre Marinho no Paysandu também acende discussões sobre o impacto que sua presença poderia ter em termos de marketing e visibilidade, visto que jogadores com experiência em clubes de elite costumam gerar grande repercussão midiática, movimentando tanto o setor comercial quanto a cobertura jornalística especializada. A torcida, por sua vez, parece dividida entre o ceticismo típico de quem já viu reforços promissores não corresponderem às expectativas e a empolgação de imaginar o retorno de um jogador de alto nível, capaz de transformar partidas com sua velocidade, finalização e capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. Especialistas em futebol paraense observam que a possível chegada de Marinho ao Paysandu poderia representar um salto qualitativo considerável no elenco, especialmente para um time que historicamente aposta em jovens talentos e atletas de menor expressão nacional e que agora poderia contar com a experiência e maturidade de um atacante consolidado no cenário brasileiro. Rumores indicam que a negociação inclui cláusulas que valorizam tanto a performance em campo quanto metas de visibilidade e marketing, elementos que refletem a importância estratégica da contratação caso se concretize. O burburinho sobre
O fechamento do negócio movimenta agentes, dirigentes e torcedores, criando um clima de expectativa em torno de cada novidade divulgada, ainda que nenhuma confirmação oficial tenha sido feita até o momento. Fontes próximas à diretoria do Paysandu apontam que a ideia é integrar Marinho ao elenco de forma gradual, garantindo que o jogador se adapte à realidade do clube, ao estilo de jogo da equipe e à pressão da torcida, sem comprometer sua performance ou gerar desgaste. A discussão sobre o impacto financeiro também está presente nos corredores administrativos, uma vez que a contratação de um jogador de renome exige planejamento orçamentário cuidadoso, mesmo que o retorno em termos de bilheteria, patrocínio e mídia possa compensar o investimento, criando um cenário potencialmente positivo para o clube, caso todas as peças se encaixem corretamente. Enquanto isso, especulações continuam a surgir diariamente, alimentando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer no futebol paraense, com Marinho possivelmente no centro das atenções. O rumor envolvendo Marinho e o Paysandu também abre espaço para comparações com outras transferências de destaque no futebol brasileiro, suscitando debate sobre a capacidade do clube em atrair jogadores de expressão, mesmo atuando fora das principais divisões do campeonato brasileiro. Alguns analistas sugerem que a possível contratação seria um indicativo claro de que o Paysandu está disposto a investir de maneira ousada, buscando não apenas resultados imediatos, mas também um reposicionamento estratégico dentro do mercado esportivo nacional. A movimentação do clube atrai olhares de concorrentes e cria uma pressão extra sobre a diretoria para que o anúncio seja oficializado o quanto antes, evitando que outros clubes se interessem pelo jogador e acabem por frustrar os planos bicolores. Rumores indicam ainda que a chegada de Marinho poderia ser combinada com ações de marketing e eventos promocionais envolvendo a torcida de forma intensa, aumentando a visibilidade do Paysandu e fortalecendo a identificação do público com o clube. A narrativa de um retorno aos holofotes do futebol brasileiro, com um jogador de destaque na camisa bicolor, mexe com o imaginário dos torcedores que já começam a projetar cenários em que Marinho decide partidas, marca gols decisivos e impulsiona o clube em competições importantes, fomentando expectativas de títulos e grandes campanhas, mesmo diante da cautela natural que acompanha rumores de bastidores. Nos bastidores, a especulação sobre Marinho no Paysandu também envolve detalhes sobre ajustes táticos e a forma como o técnico da equipe poderia integrar um atacante com características distintas ao estilo de jogo predominante. Fontes apontam que a comissão técnica estaria avaliando estratégias para maximizar a velocidade, movimentação e capacidade de finalização de Marinho, considerando seu histórico de jogos em clubes de maior expressão, onde enfrentou adversários de alto nível e participou de competições de relevância nacional e internacional. A possível adaptação do jogador à realidade do Paysandu seria objeto de atenção constante, com treinamentos específicos e acompanhamento próximo para garantir que seu desempenho atenda às expectativas, sem comprometer o equilíbrio da equipe. Rumores indicam que Marinho estaria motivado pela perspectiva de atuar em um ambiente que valoriza o protagonismo individual e coletivo, podendo assumir papel de liderança dentro do elenco, além de inspirar jovens atletas a seguirem seu exemplo de dedicação e técnica. A movimentação da diretoria para formalizar a negociação também reforça a ideia de que o clube deseja transmitir uma imagem de credibilidade e competência, demonstrando capacidade de atrair jogadores de renome e consolidar projetos esportivos ambiciosos, o que intensifica a ansiedade dos torcedores e alimenta ainda mais o burburinho em torno do atacante, mantendo viva a expectativa de que uma notícia oficial possa ser anunciada em breve, transformando o rumor em realidade. Finalmente, o potencial fechamento de Marinho com o Paysandu levanta questionamentos sobre o futuro do futebol na região norte e o impacto que jogadores de alto nível podem ter na visibilidade das competições locais. Especialistas sugerem que a presença de um atleta com experiência em grandes clubes
poderia influenciar positivamente tanto o desempenho técnico da equipe, quanto a capacidade de atrair novos patrocinadores, investimentos e atenção da mídia nacional, fatores que são essenciais para o crescimento sustentável do clube. Rumores indicam que negociações complementares com outros atletas estariam em andamento e que Marinho poderia ser apenas a primeira peça de um projeto maior de fortalecimento do elenco bicolor. A torcida, por sua vez, alimenta expectativas, criando uma atmosfera de otimismo cauteloso, ao mesmo tempo em que especula sobre os desafios que o jogador enfrentará ao se adaptar ao estilo de vida local, a rotina do clube e a pressão por resultados imediatos. Comentários de ex-jogadores, jornalistas esportivos e especialistas em mercado de transferências reforçam a ideia de que, se confirmado, o acordo poderia ser um marco para o Paysandu, projetando o clube em um patamar mais elevado e potencializando o interesse por futuras contratações. A tensão entre o rumor e a expectativa oficial mantém os bastidores movimentados, criando um cenário de incerteza e empolgação simultâneas, enquanto o burburinho sobre Marinho e o Paysandu continua a dominar o noticiário esportivo regional e nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.